Louvamos ao Senhor por tudo que nós já ouvimos e eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia mais uma vez no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 6. Nós continuamos no estudo do Sermão do Monte. Este que é sem dúvida o mais famoso dos sermões de Jesus e que tem muito para nos ensinar e nós poderemos aprender nesta noite da palavra do Senhor aqui no Sermão do Monte. Vamos ler apenas os primeiros 4 versículos para introduzirmos o assunto. Nós vamos discorrer sobre este tema que está nos primeiros 18 versículos deste capítulo 6, mas vamos ler aqui os primeiros 4 versículos para a nossa meditação. E diz assim: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Amém. Glória a Jesus. Nós temos aqui, queridos, um ensino extraordinário do Senhor Jesus. No capítulo 5, o Senhor já começou este sermão e ele primeiro nos mostrou qual é o caráter do cidadão do reino dos céus, o caráter do cristão com as bem-aventuranças. Depois ele nos falou sobre a influência que deve ter o cristão quando ele diz que eles são sal da terra e luz do mundo. Depois ele traz uma série de disposições mentais de como deve o cristão cumprir a lei, como o cristão deve fazer aquilo que agrada a Deus. E chegando aqui no início desse capítulo 6, o Senhor vai falar sobre a forma de exteriormente se mostrar a religião, a forma como os homens vão exteriorizar a sua devoção a Deus e a sua devoção também em atender ao próximo, ao necessitado. De forma que nós vamos ver então aqui como Jesus diz aos seus discípulos que deve ser a sua religião, que deve ser a sua forma de servir a Deus e ao próximo. Vamos falar hoje então sobre a religião do cristão, conforme Jesus vai nos apresentar no Sermão do Monte. Querendo o Senhor e com a sua graça, nós vamos em outras noites aqui continuar estudando este sermão que é o mais conhecido de Jesus e que é a base da ética de Cristo e do reino de Deus para a nossa vida. Então, quando o Senhor está falando aqui com os seus discípulos e ele vai tratar sobre essas questões da religião, ele vai nos mostrar que não basta ser um religioso, não basta ter a sua religião. É preciso também ter a motivação correta, a motivação certa para se praticar a religião ou para fazer os atos exteriores desta religião. Jesus está falando com os discípulos e religiosos não faltavam naquela época. Haviam muitos religiosos certamente ouvindo o seu discurso. Os judeus eram muito rígidos em guardar a lei, muito rígidos em praticar a sua religião. Portanto, Jesus não está dizendo sejam religiosos, porque na realidade eles já eram muito religiosos. O que Jesus vai lhes dizer é a maneira correta de eles praticarem a sua religião. E aí ele vai dizer que eles devem exercer essa sua religião
de modo que eles não procurem ser vistos pelos homens, o que era essencialmente o contrário do que faziam os fariseus naquela época. Jesus diz: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Ele diz que a religião do cristão não pode ser praticada com o objetivo de mostrar que está se fazendo alguma coisa para buscar o aplauso ou o louvor dos homens. Mas os fariseus, eles faziam exatamente isso. Só que Jesus, no verso 20 do capítulo anterior, ele já havia dito: pois eu vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. E alguém podia dizer: mas isso é muito difícil, porque os escribas e fariseus eram grandes guardadores da lei, eram exímios em mostrar que estavam praticando aquilo que era ordenado. Como alguém podia exceder esses que já eram os maiores cumpridores da lei? Aí então Jesus vai mostrar que não é suficiente apenas a aparência da religião, mas mais do que isso, a motivação correta no coração é que deve ser buscada diante de Deus. Então Jesus diz: não faça para ser visto pelos homens, porque senão você não terá galardão junto ao Pai que está nos céus. E aqui, quando olhamos dentro do Sermão do Monte, parece contraditório isso que Jesus está dizendo. Porque lá no capítulo 5, verso 16, ele diz assim: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então espere, lá um pouquinho atrás, Jesus disse que as vossas obras sejam vistas, que a vossa luz resplandeça, para que os homens glorifiquem ao vosso Pai. Como é que agora, no capítulo 6, o verso 1, ele diz: guarde de fazer as coisas para ser visto, senão você não terá galardão? Parece que Jesus está uma hora dizendo: faça para ser visto, outra hora dizendo: não faça para ser visto. Mas é que nós precisamos entender que ele está tratando de duas coisas diferentes. Na primeira citação, Jesus está falando da influência do cristão no mundo, que ele precisa ser luz, ou seja, que ele precisa ser uma pessoa que age corretamente, que mostra o caráter evidenciado nas bem-aventuranças, diante de quem a corrupção, diante de quem os atos falhos, os roubos, não podem existir nem devem ser aconselhados. O cristão deve ser luz que denuncia as trevas. Então, nesse aspecto, o cristão deve mostrar as suas boas obras. No entanto, não para ser glorificado o cristão que as pratica, mas sim o Pai que está nos céus. Mas quando Jesus está falando aqui, ele não está falando de fazer apenas o que é certo, ele está falando de praticar a religião. E aí eu gosto de uma frase que diz que nós devemos mostrar quando somos tentados a esconder. Então, quando lá no trabalho alguém nos critica por sermos crentes, essa é a hora de mostrar que nós somos luz. Alguém podia ser tentado exatamente a se esconder. Não, eu não vou dizer que sou crente aqui, porque senão vão dizer que eu sou quadrado, que eu sou antiquado, que eu sou uma pessoa alienada. E essa é a hora de mostrar que realmente é crente, de mostrar a fé verdadeira que há no coração. Agora, quando nós praticamos boas obras, somos tentados a mostrar às pessoas: olha como eu sou bom, olha o que eu estou fazendo. E aí, nesse caso, nós devemos esconder. Então, quando somos tentados a mostrar, devemos esconder. E quando somos tentados a esconder, é que devemos mostrar a luz que há em nós, que é a luz de Cristo. Então, o Senhor introduz aqui o assunto já nos dando uma ideia do que deve ser a motivação do crente para a sua religião. E ele vai apresentar na sequência 3 elementos que eram comuns a diversas religiões. O judaísmo já fazia isso,
Depois o islamismo também vai ter esses elementos. E muitas religiões, o budismo e outras, vão apresentar esses elementos como parte da sua prática religiosa. A esmola, a oração e o jejum. Jesus vai falar de cada uma delas. E é importante logo nós entendermos uma coisa. Jesus não disse que eles deveriam orar, deveriam dar esmolas e deveriam jejuar, porque eles já sabiam disso. Jesus não disse assim, deem esmolas, orem, jejuem, porque eles já sabiam que deviam fazer estas coisas. Mas Jesus não diz, se vocês derem esmolas, ou se vocês orarem, ou se vocês jejuarem. O que ele diz é, quando vocês derem esmolas, quando orarem e quando jejuarem. Ele já está partindo do princípio que eles vão fazer isso, que eles vão dar esmolas, que eles vão orar e que eles vão jejuar. Jesus sabe e espera deles que façam estas coisas. Ele está, portanto, orientando a maneira correta de fazer essas coisas quando eles forem praticá-las. Vamos começar olhando, então, para a esmola, que é a primeira questão que Jesus vai tratar. E ele vai dizer, guarde de fazer isso diante dos homens, para ser visto por eles. A palavra traduzida por esmola, aqui na Revista Corrigida de Almeida, na realidade ela fala de um ato de misericórdia, de um ato de beneficência a um necessitado. Tudo que nós damos, fazemos, ou qualquer maneira com que nós ajudamos um necessitado, está incluso nessa palavra que foi traduzida aqui por esmola. Então Jesus, ele quer que os seus discípulos ajudem os pobres, ajudem aos necessitados. Nós vamos encontrar, queridos, na lei de Moisés, muitos mandamentos de que alguém deve ajudar os pobres. A igreja primitiva também se preocupava com isso. O apóstolo Paulo diz que quando ele foi a Jerusalém para ter contato com os líderes da igreja, a primeira coisa que eles pediram é que ele se lembrasse dos pobres, e ele diz, eu procurei fazer isso. Porque há muitas pessoas necessitadas. E o evangelho não é algo apenas para atender ao espírito do homem. O evangelho também nos impulsiona a cuidar das necessidades do corpo de alguém. Nós vamos encontrar em muitas passagens isso que o tempo não nos permite explorar, mas Tiago diz, olha, se chegar alguém necessitado de alguma coisa material, de comida, de vestuário, não adianta você dizer, vá em paz, porque Tiago já sabia que glória a Jesus e aleluia não enche barriga de ninguém. Então não adianta o irmão chegar com fome e eu dizer, tá bom, meu irmão, Deus lhe ajude, viu? Vá em paz, Deus lhe abençoe, dê licença que eu vou almoçar, porque ele precisa de ter a sua necessidade daquele momento atendida. Jesus esperava então que os discípulos atendessem aos pobres. Quando nós, cristãos, fazemos alguma coisa para atender ao necessitado, nós estamos fazendo aquilo que Jesus esperava que nós fizéssemos. Ele não disse se, mas ele disse quando você fizer isso. Ele esperava que nós fizéssemos. Mas quando estamos fazendo isso, há uma maneira correta de fazer. E Jesus diz, olha, não faça isso para ser visto pelos homens, porque senão você não tem galardão junto do Pai Celestial. Então não basta a generosidade do cristão. Jesus também diz que a motivação correta é fundamental. Não é só o dar, mas é o porquê você dá alguma coisa a alguém. Então Jesus vai dizer, não faça isso para ser visto. Os fariseus praticavam essas coisas, davam esmolas, eles ajudavam os pobres. Em toda sinagoga havia um serviço de atendimento aos necessitados. E quando alguém dava uma oferta vultuosa para ajudar os necessitados, geralmente era publicamente revelado aquilo. Os fariseus gostavam de dar esmolas,
Mas não era por causa do necessitado, não era porque eles tinham piedade dos que estavam sofrendo. Eles faziam isso porque amavam a glória dos homens. Eles queriam os aplausos deles. O Senhor já havia visto isso claramente. E mais adiante, João vai dizer no capítulo 12 que muitos dos principais judeus da sinagoga creram em Jesus, mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga. E por quê? Aí ele diz, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Eles não faziam as coisas para que Deus se agradasse deles. Eles faziam para que os homens os aplaudissem. E agora então Jesus diz, quando você der uma esmola, ou quando você atender a um carente, quando você prestar um serviço para alguém necessitado, quando você distribuir uma sopa, quando você levar um pão, quando você ajudar alguém carente a consertar uma coisa na casa dele, quando você levar uma doação para alguém que teve a casa prejudicada na enchente, enfim, quando você fizer qualquer ato de misericórdia, Jesus está dizendo, faça isso para que Deus veja e você vai ter galardão dele. Não faça isso para ser visto pelos homens. E aí ele então nos diz que nós devemos evitar fazer isso diante dos homens. E ele diz que os fariseus, eles até tocavam trombeta diante de si. É bem verdade que é muito provável que Jesus estivesse usando aqui uma figura de linguagem. Os fariseus não pagavam alguém para ir tocar uma trombeta diante deles. É uma forma de Jesus dizer que eles alardeavam aquilo. Talvez na hora de dar esmola, ele tirava a carteira na frente de todo mundo e tirava aquela nota mais graúda que tivesse na carteira e balançava assim para todo mundo ver. Olha, necessitado, esta garoupa que está aqui na minha carteira vai atender melhor as suas necessidades. E fazia toda aquela propaganda. E Jesus diz, não faça isso para ser visto pelos homens, para ser glorificado por eles, porque quem faz isso já recebeu o seu galardão ali, naquele aplauso que ele obtiver dos homens. E aí nós podemos pensar assim, então eu nunca posso dar uma esmola na rua, porque se alguém vê, já estragou tudo. Não, o que Jesus está proibindo aqui não é de fazer um bem que possa ser visto. Não quer dizer que você, para dar uma esmola, tem que chamar o sujeito num canto escondido, ou então chamá-lo dentro da casa. Não, você pode dar uma esmola a alguém que esteja na rua. Não é algo que não possa ser visto. É que não deve ser feito para que seja visto. Ou seja, a motivação nunca pode ser atrair a atenção e nem buscar o aplauso dos homens. O problema não era que alguém visse que ele estava ajudando o pobre. Se tem uma pessoa na rua, está precisando de comida, e a irmã faz aquele prato e leva até ele, não há problema nisso. Agora, se antes de entregar, ela olha para um lado e olha para o outro e começa a falar alto, olha, estou fazendo isso por esse necessitado, cadê as pessoas dessa rua que não veem os pobres? Aí ela provavelmente está tentando obter aplausos das pessoas. E Jesus também, além de dizer que não devemos fazer isso diante dos homens, ele diz que nós também não devemos fazer isso diante de nós mesmos. Porque ele diz no verso 3, quando deres esmolas, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita. Quando ele diz isso, ele não está dizendo assim, dê com uma mão para frente e outra para trás, para a outra não ver. Não é isso. O que ele está dizendo é que você mesmo não fique se gloriando daquilo que fez. Porque às vezes nós damos alguma coisa e realmente não fazemos propaganda para os outros. Mas dentro de nós mesmos começamos a dizer, puxa, como eu sou um cara bom. Como eu sou um sujeito legal,
Olha, eu sou muito caridoso. Eu não conto nada para ninguém porque eu sou humilde também, mas eu sou muito caridoso. Eu cuido dos necessitados. E Jesus está dizendo que você não deve fazer propaganda disso, nem para os outros e nem para você mesmo. Ou seja, dê a esmola e esqueça que você deu. Dê e não ponha na sala dos seus troféus porque você é misericordioso. Dê e não fique contando por aí. Isso, queridos, contraria a maneira do mundo de fazer as coisas. Eu trabalhei em empresas que faziam atividades sociais, mas quando eles faziam aquelas atividades, eles colocavam no jornal. Às vezes uma doação que ia ser feita, alguém ligava para um jornal ou para a televisão para ver se ele poderia estar presente quando a empresa fosse fazer aquela doação. O que a empresa estava querendo não era atender aos necessitados, era só uma desculpa. O que eles queriam era propaganda, como se alguém soubesse que ele estava fazendo uma coisa boa. Então nunca essa pode ser a nossa motivação. Jesus não está falando só de esmola, ele está falando de todo tipo de ato de misericórdia. Nós devemos fazer sim, irmãos, mas não devemos fazer propaganda disso. A última coisa que nós deveríamos estar falando nos nossos púlpitos é de como nós somos bonzinhos e como fizemos doações para o povo que está sofrendo na enchente. A última coisa que deveríamos estar passando aqui eram as fotos daquilo que nós fizemos nas ruas ou daquilo que nós fizemos em qualquer outro lugar, atendendo aos necessitados. Porque isso contraria o que Jesus nos orienta aqui. Ele diz, faça e não faça para que ninguém veja. E nem você mesmo fique contando isso. Porque a sua mão direita não deve saber o que faz a esquerda. Jesus espera que nós sejamos caridosos. Mas Ele espera que nós façamos isso para o Senhor. E Ele diz, porque se você fizer isso para os homens, você receberá o galardão deles. Jesus diz, eles já receberam o seu galardão. E a palavra aqui para receber, no grego, é uma palavra que era usada nos recibos. Nas transações comerciais da época, significava dando plena e total quitação. A gente não coloca isso no recibo, né? Alguém está devendo um valor e você chega lá e paga e o sujeito dá um recibo dizendo, recebemos a quantia dando plena e total quitação, ou seja, não deve mais nada, pagou totalmente a dívida. A palavra que Jesus usa aqui tem exatamente este significado. O que ele está dizendo é, se você fez para buscar o elogio dos homens, esqueça o galardão do céu, porque tudo que você tinha para receber, você já recebeu aqui. Se você fez para que os homens lhe elogiassem, então você já recebeu o elogio, está paga a dívida. Deus não tem mais nada para lhe dar por essa obra de caridade que você fez. Então, literalmente, os fariseus estavam trocando o galardão do céu pelo galardão dos homens, trocando o aplauso de Deus pelo aplauso das multidões, e fica óbvio que isso é uma enorme tolice fazer estas coisas. Então, quem faz qualquer ato de misericórdia, pensando em agradar aos homens ou obter o aplauso deles, já recebeu tudo o que tinha para receber daquela parte. Jesus vai falar então sobre como nós devemos dar a esmola, o ato de misericórdia. Ele diz, faça isso ocultamente e teu Pai, que te vê em secreto, te recompensará publicamente. Veja, queridos, que nós podemos tornar um ato de misericórdia em um ato de vaidade, quando o principal objetivo não é atender ao necessitado, mas atender a nós mesmos. Quanta gente por aí que dá esmolas ou que faz caridade, não é pensando no outro, é pensando em si mesmo. Inclusive muitas religiões que ensinam que a salvação só vem pelas boas obras, há quem diga que não há salvação sem caridade,
E por isso muitos dos adeptos dessas seitas e dessas religiões, eles dão muitas esmolas, eles fazem muita caridade, às vezes até muito mais do que os cristãos. Mas infelizmente eles não fazem isso por causa dos necessitados. Eles fazem isso por causa deles mesmos. Porque quando estão atendendo ao necessitado, estão supostamente garantindo a sua própria salvação. Não era o caso aqui dos fariseus que não buscavam salvação com isso, mas o que eles queriam era glória. O que eles queriam era fama, aplauso. Então isso não é um ato de misericórdia, é um ato de vaidade. Eles fingiam que queriam dar, quando na realidade o que eles queriam mesmo era receber. Era o sujeito que dava uma moeda esperando um aplauso. Dava um pão esperando um elogio. Dava um cobertor esperando que alguém fizesse um gesto de elogio, de aplauso, de reconhecimento. Jesus diz: não faça isso, mas deixe que Deus seja a única testemunha daquilo que você está fazendo. Se Deus for a única testemunha, nem você mesmo vai contar isso, nem os outros vão lhe aplaudir por causa disso. Então nós estaremos fazendo para agradar a Ele, e é certo que Ele nos recompensará por aquilo que nós fizemos. Se buscamos o aplauso dos homens, queridos, é tudo que nós teremos. Se nós trabalhamos para não buscar aplauso deles, dos homens, Deus nos dará a recompensa. Jesus, mais adiante no seu ministério, no sermão profético, ele vai dizer que no final o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, deste-me de comer, tive sede, deste-me de beber, era estrangeiro, hospedaste, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste ver-me. O rei está aqui então, reconhecendo e recompensando os atos de misericórdia que os seus súditos fizeram. Eu poderia passar a noite citando aqui muitos e muitos versículos que a Bíblia nos dá, para mostrar que Deus não se esquece daquilo que nós fazemos. No entanto, nós devemos fazer somente para Ele. Então, a primeira coisa que Jesus está nos ensinando aqui nesta porção que estamos estudando nesta noite, é que qualquer ato de misericórdia, qualquer ato de piedade que você faça, não faça para ser visto pelos homens, mas faça para ser visto por Deus. Depois, Jesus vai falar de uma outra questão muito importante, que é a oração. E ele diz: quando orares, verso 5, não seja como os hipócritas, porque eles se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas ruas, para serem vistos pelos homens. Que coisa terrível! Os fariseus não gostavam de orar, nem gostavam do Deus a quem eles estavam orando. O que eles gostavam mesmo era de se exibir na oração. Não interessava que oração era, nem interessava a quem se estava orando. Esse não era o foco, não era a coisa principal. O que eles mais queriam é que as pessoas ouvissem as suas orações. Por isso, não só eles oravam nas sinagogas, mas também nas praças, para que os homens ouvissem as suas orações. E dá para imaginar que eram orações muito rebuscadas, orações cheias de ostentação. Infelizmente, mesmo na igreja, nós vemos estas coisas. Às vezes você dá a oportunidade a alguém para fazer uma oração e ele faz aquela oração totalmente ostensiva. Ó Deus dos espíritos de toda a carne, Deus de mistérios, fundador dos céus e da terra, que criaste todas as coisas com os dedos das tuas mãos. Ele, na realidade, não está querendo dizer nada a Deus. O que ele está querendo é mostrar para as pessoas como ele sabe orar bem, como ele é profundo na sua oração, como ele é um sujeito que
tem uma palavra muito bonita na oração. Assim era a oração dos fariseus. Eles não estavam buscando a Deus, eles estavam buscando era o aplauso dos homens. E apesar dos judeus orarem muito, os judeus devotos oravam 3 vezes ao dia, como nós vemos lá em Daniel. Daniel capítulo 6 nos diz, que 3 vezes no dia ele se punha de joelhos e orava, e ele costumava fazer isso todos os dias. Os judeus devotos oravam 3 vezes ao dia, o que por si só para nós já é um tapa de luva, porque muitos crentes não oram nenhuma vez ao dia. E eu não estou contando daquela oração que o sujeito faz já cansado antes de dormir, que às vezes não tem mais nem força de dizer: Jesus me cobre com teu sangue, diz Jesus me cobre com teu lençol e dorme, Não estou falando dessa oração aí, eu estou falando de realmente um momento de oração em que você para falar com Deus, em que você para buscar a Deus. Eles oravam 3 vezes ao dia. Os muçulmanos oram mais do que isso. E nós, os crentes, às vezes passamos o dia todo na correria e não temos tempo para orar. Mas Jesus não disse se você orar, ele disse quando você for orar. Ele espera que nós oremos. E aí o problema aqui, querido, não era que os fariseus oravam ou deixavam de orar. É que quando eles estavam orando, eles não queriam ganhar os ouvidos de Deus. Eles não estavam orando para buscar a atenção de Deus. Eles queriam ganhar os olhos dos homens. Eles queriam que as pessoas vissem eles orando nas praças. E elogiassem, e aplaudissem, e dissessem: ah, que homem crente, ah, que homem piedoso, ah, que homem conhecedor das Escrituras. Quando Jesus está falando aqui de oração, nós podemos incluir não apenas a oração sozinha, mas todo tipo de ato religioso pode ser incluso nesse mesmo princípio. Alguém pode dizer: não, eu não oro para chamar a atenção das pessoas, mas às vezes canta para chamar a atenção das pessoas, toca para chamar a atenção das pessoas, prega para chamar a atenção das pessoas. E isso se inclui no mesmo princípio aqui. O que Jesus está dizendo é: quando você for fazer uma coisa que faz parte da sua atitude religiosa, do seu culto, não faça para ser visto pelos homens, faça para ser visto por Deus, o seu Pai celestial. Ele vai dizer que ao orar os discípulos deveriam ser objetivos, sinceros. Não só Jesus condenou a oração feita para atrair a atenção das pessoas, como no verso 7 ele diz que eles não deveriam usar de vãs repetições. Porque ele diz: os pagãos oram assim. Eles acham que vão ser ouvidos porque eles repetem muitas vezes. Se você olhar lá no primeiro livro dos Reis, a descrição da adoração dos servidores de Baal, dos adoradores de Aserá, como eles estão, diz o texto que desde de manhã até o meio-dia eles estavam simplesmente repetindo o nome de Baal, clamando por Baal, 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 Baal. Isso não é oração. Infelizmente, nos nossos dias existe muita oração mecânica por aí. Existe aquela oração que alguém faz contando, porque recebeu uma penitência, ore 20 vezes essa oração X. Ou alguém está contando com uma série de contas, num rosário, ou o budista numa roda com contas, e alguém está repetindo muitas vezes aquilo. Jesus diz: não faça isso. Por quê? Porque a oração, irmãos, não é um e-mail que você manda para uma caixa, e que se você mandar uns 20 ou 30, pode chamar a atenção de alguém lá e alguém acabar vendo porque você mandou muitos. Não é como se alguém estivesse tocando numa cigarra numa casa e se você buzinar ali não sei quantas vezes, vai chamar mais atenção do que você tocar só uma vez. A oração não é isso. A oração é uma conversa de um filho com o seu pai. A oração é
Um pai que está desejoso de atender o seu filho e o filho chega diante dele e diz: pai, eu vim falar com o Senhor. Porque Jesus disse: olha, quando você for orar, entre no seu aposento, feche a porta e ora a teu pai, que te vê em secreto. Ele não está dizendo, mande aí uns e-mails, buzine na porta do céu para ver se alguém atende. Não, ele diz, converse com o seu pai. Ele é o seu pai e ele está querendo ouvir a sua oração. Não faz sentido uma criança chegar diante do pai e dizer, papai, eu quero, que você vai perder a paciência com ele. Basta ele chegar e dizer, painho, eu estou precisando disso. E se seu pai pode, e o nosso pode todas as coisas, e ele é bom e ele quer atender, e o nosso é assim, então ele vai dizer, ah, meu filho, eu vou fazer isso para você. Pronto, simples assim, porque é o filho falando com o seu pai em secreto. As pessoas pensavam que por falar muito seriam ouvidas. Mas o que nos faz ser ouvidos por Deus não é a quantidade de palavras, mas o nosso relacionamento com Ele como nosso Pai. Se você está em Jesus, se você aceitou Jesus, você é filho de Deus. Pela fé você se tornou filho de Deus. E agora você tem acesso ao trono de Deus. E você não entra lá como um desconhecido que foi anunciado pelo arauto. Você entra correndo como um filho entra. O apóstolo Paulo diz que nós podemos ter agora ousadia de entrar no Santo dos Santos. Sabe, aquilo que o sumo sacerdote só fazia uma vez por ano, e com toda a prudência para não morrer lá dentro, o cristão entra correndo na sala do trono, porque é um filho que está para falar com o seu pai. Embora que, obviamente, temos que ter temor na presença de Deus, mas Jesus nos ensinou a orar como alguém que está a sós com Deus, buscando a sua atenção, o seu relacionamento, e não alguém que está buscando ser visto pelos homens. Quando nós vamos orar, então, temos que entender que a nossa oração é para agradar a Deus e não os homens. Então não chame atenção para a sua oração. Eu fico preocupado quando vejo, às vezes, até alguns pregadores, e antes de pregar ele diz, irmãos, eu estava orando pela madrugada quando o Senhor me deu esta mensagem. Para que dizer que ele estava orando pela madrugada? Para dizer que é um homem que ora pela madrugada. Para dizer que é um homem muito espiritual e religioso. É exatamente isso que Jesus está condenando aqui. Ele está dizendo, os fariseus fazem assim, mas vocês façam diferente. Ore de maneira que só Deus sabe que você ora. Você pode orar muito pela manhã, pela madrugada, você pode viver no ciclo de oração. Ore e ore bastante, porque a oração é fundamental para o crente. Mas não faça propaganda da sua oração. Não coloque no Facebook quantas vezes você ora por dia. Não anuncie todas as vezes que você chegar em algum lugar que você estava orando ou quantas horas por dia você ora. Porque senão a sua oração de nada servirá. Não é para fazer propaganda, porque a oração é uma conversa íntima de Deus com os seus filhos. A ideia, então, queridos, é que a oração deve ser uma oração sincera e ter como alvo unicamente Deus. Sabe por quê? Alguém pode orar sem ter realmente o coração naquilo. Tem gente que vai orar unicamente para que as pessoas ouçam a sua oração. Ele pode até estar dizendo, Deus, muito obrigado, e que na verdade no seu coração não tem gratidão nenhuma. Ele pode dizendo, Senhor, estamos aqui na tua presença, e ele mesmo agora há pouco estava conversando no banco como se Deus não estivesse nem ali. Mas na oração ele está mostrando toda aquela atenção e reverência. O problema, queridos, é que nós podemos, infelizmente, ser falsos na oração. Mas se só tem você e Deus,
não tem razão nenhuma para ser falso. Primeiro porque ele não se engana com nada que você fizer. Ele sabe exatamente quem você é. Então, quando não tem ninguém para enganar, não existe nenhuma falsidade. Diante de Deus, ninguém faz orações falsas. Só você e Deus, a sós. Ninguém pode produzir orações rebuscadas. Você precisa apresentar o que está no seu coração. Porque Ele, o Senhor, sabe muito bem. Uma coisa que Jesus deixa claro aqui é: não precisa de você repetir não sei quantas vezes, porque o seu Pai já sabe o que você vai pedir. Então a nossa oração não é para informar a Deus da situação. Tem gente que ora como se Deus não soubesse. Deus, é o seguinte, a vida está difícil aqui. Senhor, olha, o preço do feijão subiu demais. Olha, Senhor, esse meu vizinho está me perturbando. Ora como se Deus não estivesse sabendo de nada. Né? Tem até uma história do irmão que diz: Jesus, eu estou tão alegre que tu nem sabe. Mas é ignorância. Na realidade, Deus sabe de tudo. Não é a sua oração que vai informar a Deus. Jesus disse: vosso Pai sabe o que é necessário antes de vocês lhe pedires. Ele sabe. A nossa oração, queridos, é para nós nos tomarmos consciência da nossa dependência de Deus. A nossa oração é para ser de gratidão. Ou quando apresentamos um pedido a Ele, uma necessidade é para dizer: Senhor, eu preciso de Ti, eu dependo de Ti, eu não posso fazer, mas Tu podes, eu não tenho, mas Tu tens, Senhor, eu não sei, mas Tu sabes, ó Deus. É para nos conscientizarmos que nós precisamos dEle, irmãos. Não ore querendo informar a Deus o que está acontecendo. Ele sabe muito bem antes que você diga qualquer coisa. O salmista diz no Salmo 139, ainda antes que a palavra estivesse na minha boca, Tu sabes muito bem. Então não perca tempo querendo trazer o jornal do dia para Deus. Apresente o seu coração para Ele. Chegue-se a Ele, para buscar a Ele, para conhecê-lo, para buscar e desenvolver um relacionamento com Ele. Essa deve ser a nossa oração. E aí Jesus vai em seguida ensinar aos discípulos como orar. Nessa oração mais conhecida do mundo que nós chamamos de Pai Nosso. E outro dia nós vamos entrar nos seus detalhes para aprender dela. Mas eu quero fechar, porque o tempo não permite explorar tudo aqui do Pai Nosso, sobre o último assunto que Jesus vai tratar no que diz respeito à vida religiosa. Ele vai falar sobre o jejum. O que é jejum? É você se abster de alimento com um fim espiritual. Jejum não é, ao contrário do que alguém pode pensar, uma espécie de greve de fome. Tem gente que faz jejum como se fosse para obrigar Deus a fazer alguma coisa. Eu vou fazer um jejum até Deus me dar isso. Não, jejum não é greve de fome para Deus ter que atender o que está fazendo aquilo. Ou outro diz assim: eu estou meio gordinho, então vou aproveitar, vou fazer um jejum. Não, jejum também não é para melhorar a silhueta. Não é para isso. Jejum é um fim, tem um fim espiritual. Tem a ver com a nossa humilhação diante de Deus. Tem a ver com o nosso desejo de subjugar o nosso corpo para poder servi-lo melhor. Isso pode ser feito de uma forma total, ou seja, você passar algum tempo sem comer e nem beber coisa alguma, ou pode ser feito de forma parcial, comendo algumas coisas apenas, ou apenas bebendo e não comendo. Os fariseus conheciam muito bem essa história de jejum. Jejuavam 2 vezes por semana. De novo, é uma tapa de luva em muitos crentes que às vezes não jejuam nem 2 vezes no ano. Eles jejuavam toda segunda e toda quinta-feira. Mas o fariseu fez questão de dizer isso lá na parábola que Jesus contou. Ele estava informando Deus, Deus não estava sabendo, pelo visto, né? Senhor, olha, eu jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Veja que oração sem sentido essa. Ele estava informando a Deus o quanto ele era bom e quanto ele era merecedor de alguma coisa, porque ele jejuava bastante. O jejum não é para isso.
O jejum, queridos, é para mostrar a nossa renúncia, a autodisciplina. O jejum está associado ao arrependimento, está associado à nossa dependência de Deus. Quando jejuamos, em primeiro lugar, é para nos humilharmos diante de Deus, para mostrar a Deus a nossa dependência dele. Esdras fez um jejum quando estava retornando para a terra de Israel. No capítulo 8, verso 21 do seu livro, ele diz: então apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava. Em primeiro lugar, qual o objetivo do jejum? Para nos humilharmos diante da face de nosso Deus. O jejum tem a ver com esse quebrantamento diante do Senhor. Muitas vezes, para buscar perdão, está ligado ao arrependimento, como no caso dos ninivitas. Em outras situações da Bíblia que alguém jejuou buscando o perdão de Deus. E também ele diz, para lhe pedirmos caminho direito para nós e para nossos filhos e para toda a nossa fazenda. Para mostrar a dependência que eles tinham de Deus. O jejum, queridos, não é algo que nós fazemos para ganhar ponto com Deus ou para exigir de Deus alguma coisa. Deus não está obrigado a atender a ninguém, nem que ele faça 100 dias de jejum. Porque nós não podemos buscar nada de Deus por mérito nosso. Ah, Deus vai ter que fazer, porque eu já estou no 3º dia de jejum. Então não é um jejum, é uma greve de fome. Você está querendo obrigar Deus a fazer isso. Ah, eu estou já no meu 5º dia de jejum, então eu sei que Deus vai me dar. Não, queridos, o nosso jejum é para buscar a misericórdia graciosa de Deus, que é imerecida. Tudo o que recebemos de Deus não é por merecimento. Um dia eu estava aconselhando uma irmã e ela, numa dificuldade, inclusive financeira, e eu dizendo, irmã, vá orar, vamos orar, faça uma campanha de oração na sua família, se consagre para buscar a Deus. E ela disse, mas eu não sei se eu mereço. Eu digo, não, não merece, com certeza. Não precisa nem você ficar com dúvidas sobre isso. Não merece. E nem que você faça 1000 dias de jejum, não vai merecer. Não recebemos nada de Deus porque merecemos. Mas é pela graça do Senhor. É por sua misericórdia. Quando jejuamos é para buscar essa misericórdia, é para mostrar a nossa dependência. E o Senhor diz que os discípulos vão jejuar. Ele não diz se você jejuar, mas ele diz quando você jejuar. O jejum traz esse quebrantamento do coração, mas não é para forçar Deus a fazer o que nós queremos. É para buscar a sua misericórdia. Só que o problema dos fariseus aqui é que eles jejuavam, mas queriam fazer propaganda desse jejum. O jejum deles não tinha um objetivo correto, tinha um objetivo errado. Qual o objetivo correto do jejum? Buscar a Deus, mostrar a nossa dependência e também mostrar o domínio próprio. O cristão deve exercer domínio sobre o seu corpo, inclusive através do jejum. O apóstolo Paulo diz que ele subjugava o seu corpo, como um atleta que se domina para poder cumprir bem o seu papel. Ele diz, antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. O que ele estava dizendo? Eu jejum para isso me ajudar a controlar os impulsos do meu corpo. Porque se você jejuma, o seu corpo vai ficar dizendo, eu quero comida. E você diz, tenha calma. Não, eu quero comida, agora não. Mas eu quero comida. E você então domina aquele impulso do seu corpo. Se você obtém domínio sobre ele, sobre esse impulso da comida, você também vai ter mais facilmente controle sobre outros impulsos, como o sexual e outras formas de prazer. Porque o jejum é exatamente isso, você não atender os reclames do seu corpo, não dar o que ele exige. Então, o jejum também é uma maneira como a igreja sempre praticou o domínio. Lógico que o domínio próprio aí
é proporcionado pelo Espírito Santo. Ninguém pode, irmãos, nem dar esmola, nem orar e nem jejuar por suas próprias forças, como se fosse mérito seu. Só fazemos essas coisas porque o Espírito de Deus nos capacita e nos impulsiona para praticarmos a verdadeira religião. Então aqui há um jejum com um objetivo. Esse jejum podia ser, como eu disse antes, total, como nós vemos no caso de Esther, durante 3 dias. Como vamos ver no caso de Paulo, vamos ver jejuns muito extensos na Bíblia, ou jejuns parciais, como o de Daniel, que apenas absteve-se de um tipo de comida, ou de Jesus, que apenas não comeu, mas bebeu, porque no final de 40 dias ele teve fome, mas não teve sede. E na realidade, a sede vem primeiro do que a fome, né? Você pode passar um dia todo sem comer e às vezes na correria nem sente falta. Mas se estiver no calor e você passar o dia todo sem beber, você não aguenta. Jesus então fez um jejum parcial. O problema dos fariseus não era jejuar. Jejuar era algo que eles faziam, inclusive, para cumprir a lei de Moisés, que determinava pelo menos um dia no ano de jejum. O problema é que eles queriam mostrar aos homens que estavam jejuando. E aí eles negligenciavam os cuidados pessoais. Jesus disse no verso 16, que eles desfiguravam o rosto. Mas ele disse que os discípulos deveriam ungir a cabeça e lavar o rosto. Era mais ou menos na nossa cultura aqui, como se o sujeito saísse de casa, se o camarada saísse de casa sem pentear o cabelo, sem escovar os dentes, sem lavar o rosto, todo mal cuidado, e ele vai para a praça e senta lá, todo mal cheiroso, todo despenteado, todo desgrenhado, e alguém chega lá e diz, mas o que houve? Aí ele faz aquela cara de piedoso, e diz, é porque eu estou jejuando. Ele queria mostrar que era alguém muito espiritual, que era alguém que estava cumprindo muito bem a lei e indo até além do que a lei exigia. Então Jesus condena essa atitude, porque o nosso jejum, irmãos, deve ser para Deus. Nosso jejum, nossa consagração, nossa frequência no culto matutino, no ciclo de oração, tudo isso deve ser feito para Deus. Não faça propaganda do seu jejum. O que Jesus está dizendo não é que você, todas as vezes que for jejuar, tem que fazer escondido. Eu conheci um irmão que quando ele ia jejuar, aí ele despejava só umas gotinhas de café na xícara para enganar a esposa, para ela pensar que ele tinha tomado café. Não, não é isso que Jesus está dizendo. Ele não está dizendo, faça jejum de maneira que ninguém saiba, ninguém desconfie. Não, é óbvio que se você vai jejuar naquele dia, não há problema nenhum que você diga à sua esposa, minha querida, não vou tomar café hoje não. E ela já vai entender. A menos que faz uns 20 anos que você não jejua, ela vai nem saber o que é. Mas o que é? Está doente? Mas se você jejua com uma certa frequência, ela já vai saber. Ah, ele está jejuando hoje. Pronto. O que Jesus está dizendo não é que ninguém saiba. Não, o que ele está dizendo é, não faça isso para ser visto. Não faça propaganda. Não faça como o fariseu. Irmãos, eu estou aqui e eu vou orar e eu sei que Deus vai fazer porque eu jejuei hoje o dia todo. Não, Deus não está obrigado a fazer porque você jejuou. Eu vi um pregador uma vez dizer aqui em Natal, e ele ia orar e Jesus ia curar. E ele disse, não é por outra coisa, é por causa do meu caráter diante de Deus. E é porque eu sou um homem de jejum e de oração. Misericórdia, isso é um fariseu sanguinolento. O que Jesus disse é que nós devemos praticar a nossa religião, queridos, voltada unicamente para Deus. Dê esmola para Deus, ore para Deus e jejum para Deus. Faça tudo para agradar a Ele. Faça tudo para servir melhor a Ele. Porque o que nós devemos buscar, queridos, é a expectativa do céu para o que nós fazemos. Quem é que você quer que seja espectador da sua obra? Os homens ou Deus? Quem é mais importante que saiba o que você está fazendo? É o céu ou é a terra?
Para quem você está fazendo e de quem você espera o aplauso, seja na hora de fazer uma obra de caridade, na hora de orar ou na hora de jejuar, de quem você espera o aplauso? Dos homens ou do céu? Porque se é dos homens, é exatamente isso que Jesus está dizendo, não faça assim. Mas se você busca o aplauso do céu, você o terá, você será aplaudido, porque o céu realmente vai lhe recompensar. Alguém diz assim, não, mas não seria um motivo egoísta você fazer qualquer coisa mesmo para Deus buscando a recompensa? Não. Jesus promete que o Pai recompensará e a Bíblia fala muito sobre galardão, irmãos. Galardão não é algo errado. Fazer alguma coisa para Deus buscando o galardão dele não tem nada de errado. Jesus garante que aquele que fizer alguma coisa receberá o seu galardão. Às vezes uma coisa simples. Mateus capítulo 10 ele vai dizer, quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. Quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. E qualquer que tiver dado, só que seja um copo de água fria a um destes pequenos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. O que quer que você faça, sendo para Deus, Ele vai lhe dar o galardão. Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios 3, do tribunal dos galardões. Lá em Colossenses capítulo 3, ele vai dizer, faça tudo como ao Senhor, e dele você receberá o galardão, porque é ele que você está servindo. Apocalipse 22, o Senhor encerra as palavras da Bíblia dizendo, eis que venho breve, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Galardão é algo que está reservado para nós. Agora nós temos que entender, existe a recompensa devida, existe aquela que não tem conexão nenhuma com o que se faz para recebê-la. Por exemplo, se alguém se casa por causa do dinheiro, está errado. O dinheiro não é a recompensa para o casamento, para o amor. Agora, se alguém se casa querendo viver um bom casamento, o casamento bom é a recompensa certa para quem se ama. Se alguém estuda e tira as melhores notas, pensando em ganhar somente um prêmio em dinheiro, isso não é uma boa motivação. Mas se o que ele está buscando é uma bolsa de estudos para continuar estudando, isso é uma recompensa devida a esse tipo de esforço. Então o que Jesus promete é galardoar, é recompensar, para que nós possamos, lá no céu, ter o galardão. E para que o galardão no céu? Para ficar ostentando a minha coroa maior do que a do meu vizinho? Não. Porque lá no céu nós vamos ver que até os anciãos, os seres viventes, tiram as suas coroas e lançam diante de Deus. Então, na realidade, o galardão é só a transferência da terra para o céu, daquilo que nós poderemos dar ao Senhor quando lá chegarmos. Aleluia, porque tudo foi feito para Ele. Então, queridos, Jesus vai dizer aqui qual é a religião que agrada a Deus. A forma de nós sermos religiosos para agradar ao Senhor. Primeira coisa que ele diz é que a religião não pode ser praticada por motivos egoístas. Porque quem dá esmolas pensando no aplauso não está pensando no necessitado, está pensando em si mesmo. Quem ora querendo a atenção não está pensando em agradar a Deus, mas está pensando então somente em ser elogiado pelos homens. Quem jejuma com motivo de ser visto pelos homens não está pensando em subjugar o seu corpo, nem buscar a dependência de Deus. Está mostrando a sua religiosidade. E Jesus disse, não faça isso. Não preste culto para ser visto pelas pessoas. Não cante, não toque, não trabalhe na igreja, não sirva num departamento, não sirva cafezinho, não ajude em nada na igreja para ser visto pelos homens e buscar o aplauso deles. Porque tudo que nós fazemos, devemos fazer para buscar o aplauso do céu. Aleluia! Ah, irmão, eu fiz, mas não tinha ninguém para ver. Glória a Jesus, é melhor para você. Ah, eu fiz, mas ninguém me elogiou. Que maravilha! Só no céu você vai receber o galardão por isso.
eu fiz, mas o pastor nem disse obrigado. É porque ele não está querendo roubar o seu galardão para você receber tudo lá no céu. Faça para Deus. É essa a prática religiosa que agrada ao Senhor. Ele reprova completamente a aparência religiosa proposital. O problema não é que você tem uma aparência religiosa. Nós, os crentes, geralmente nos vestimos de uma maneira diferente da maneira como se veste o mundo. E isso está certo. Porque a transformação interior do crente, ela também se espelha no exterior. Não há de se admitir que alguém transformado, que vive para agradar a Deus, ande expondo o seu corpo sem nenhum pudor, sem nenhuma vergonha. Mas o que nós temos que pensar é que não podemos nem mesmo nos vestir ou fazer qualquer outra coisa tão somente com o propósito de mostrar que somos melhores do que os outros. Não é para eu fazer isso, eu vou botar uma gravata porque aí o pastor vai se agradar de mim. Ele vai dizer, esse camarada já tem jeito de um diácono. Não faça nada, nem a sua aparência, para mostrar que é religioso, para mostrar que é bonzinho, para mostrar alguma coisa. Se você tiver que mostrar alguma coisa, mostre para aquele que na realidade já sabe tudo o que você é e o que você faz, que é o seu Pai Celestial. Faça para Ele e Ele lhe recompensará. O cristão, queridos, não se diferencia do ímpio apenas na aparência. Os fariseus é que buscavam apenas a aparência das coisas. A primeira e a maior transformação do cristão é no seu interior. É o caráter transformado. Agora, aquele que tem um caráter transformado viverá com uma aparência também transformada, porque vive para agradar ao Senhor. Mas não busque apenas a aparência das coisas. Não viva apenas para mostrar que é religioso ou cristão. Faça tudo para agradar ao Senhor. Em vez de nos importarmos com a opinião dos homens a nosso respeito, nós deveríamos mesmo era nos preocuparmos com a opinião que Deus tem a nosso respeito. Não fique preocupado com o que o irmão está pensando de você. Não fique preocupado sobre o que o vizinho acha da sua religiosidade. Não fique preocupado com o que as pessoas vão dizer sobre a sua devoção. Preocupe-se com o que Deus acha disso. Se Ele estiver satisfeito, está tudo bem, está tudo certo. Se Deus estiver aplaudindo, está tudo muito bem na sua vida. Se Deus estiver sorrindo com o que você estiver fazendo, está tudo maravilhoso, meu irmão. Não importa se alguém está descontente. Faça o que agrada a Deus. Esse é o segredo da verdadeira religião. Viva para agradar a Deus e tudo estará muito bem. O que Jesus nos ensina é: o alvo da sua religião seja Deus. Faça para Ele, jejue para Ele, ore para Ele, atenda aos necessitados para Ele. Se Deus estiver satisfeito com o que você estiver fazendo, a sua religião está aprovada nos céus e o galardão lhe espera. Aleluia. Esqueça se alguém está olhando. Não busque nem deseje os elogios ou os aplausos dos homens, mas espere o aplauso de Deus. Ele fará, aleluia, Ele recompensará aquilo que você fez e nem lembra mais. Deus está registrado diante dele. E um dia, a Bíblia diz que Ele não é injusto para se esquecer, mas Ele recompensará tudo aquilo que nós fizemos. Se fizemos para Ele. Se fizemos para os homens, já recebeu tudo o que tinha para receber. Mas se foi para Deus, espere que Ele dará recompensa devida no seu tempo. Que Deus os abençoe, que nós possamos colocar em prática essas coisas na nossa vida.